Eu queria trazer você para a cena do Calvário, mas eu queria que a gente olhasse para Jesus da cruz hoje com outros olhos. O Concílio Vaticano II começou em 1962 e terminou em 1965. Foram 3 anos de concílio. Começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. E ao terminar o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI deu a Nossa Senhora o título de Maria, a Mãe da Igreja. E em 2018, o Papa Francisco colocou no calendário litúrgico a primeira segunda-feira após Pentecostes, a celebração de Maria, a Mãe da Igreja. Então eu queria que ao olhar para o Calvário você enxergasse na cruz a igreja. Porque a Virgem Maria não deu à luz simplesmente Cristo cabeça, mas ela deu à luz a Cristo que é a igreja. Nós vemos isso no Salmo 118, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo edifício é fundado. Replica isso na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, a pedra que os pedreiros rejeitaram se transformou na pedra angular, no qual todo edifício é fundado. Portanto, Cristo é a igreja e nós somos o corpo místico, os membros. Então, quando eu ler o texto com você agora, você vai imaginar que Cristo na cruz é a igreja crucificada. Bate no seu peito e diz: a igreja de Cristo, que é o próprio Cristo, que é cabeça e fundador da igreja, está crucificada agora. Fala isso para quem está de um lado e do outro. Imagina comigo que na cruz agora se encontra a igreja de Cristo. Porque Cristo é a igreja e a igreja é Cristo. João 19, 25. Junto à cruz de Jesus, que é a igreja, estava sua mãe, ela, a Nossa Senhora das Dores, do Calvário, do Monte Calvário, das lágrimas, do pranto, da piedade, da pietá. A mãe da igreja está nos pés da cruz, vendo a igreja. A irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e vamos aplaudir a palavra de Deus. A Bíblia trata do demônio 97 vezes. A Bíblia começa a tratar do demônio no livro do Gênesis, capítulo 3, e termina tratando do demônio no livro do Apocalipse, capítulo 12. Dessas 97 vezes, nós achamos alguns textos bíblicos que nos fazem entender de que forma o demônio trabalha. Quem entendeu isso? Jesus, que em João capítulo 10 disse: o demônio veio para matar, roubar e destruir. Na verdade, Jesus estava nos dizendo que nós estamos em combate espiritual e que o demônio é uma realidade e não um mito. Quem entendeu muito bem isso? Paulo, que agora está preso na prisão de Maqueronte, na mesma prisão que morreu João Batista, e está acontecendo alguns problemas na igreja de Éfeso, e ele escreve uma carta para o bispo de Éfeso, que é Timóteo, que é a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e ele diz: irmãos, a luta de vocês não é contra homem de carne, osso ou sangue, mas contra principados, potestades, espíritos malignos, demônios espalhados pelos ares, resisti-lhes firmes na fé. Na verdade, o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Jesus disse, que o demônio é uma realidade, que nós estamos sim num grande combate espiritual, e isso é um fato, não é um mito. Quem entendeu muito bem o papel do demônio? São Pedro. Pedro agora também está preso em Roma. Ele vai morrer em 67, crucificado de cabeça para baixo, e ele vai deixar um legado petrino, um testamento, que são os 5 capítulos da carta de São Pedro.
E na carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, e ele diz assim: irmãos, vocês precisam orar e vigiar, porque o demônio anda ao redor de vocês como um leão que ruge procurando a quem devorar. O que é que São Pedro está dizendo? É a mesma coisa que Paulo disse, que é a mesma coisa que Jesus disse, que nós estamos num combate espiritual, que o demônio é uma realidade, e tudo isso que estamos falando é um fato e não é um mito. Quem entendeu muito bem essa realidade do demônio? São João, que agora não tem mais 24 anos, tem 90. Ele está na ilha de Pátimos, escrevendo os 22 capítulos do livro do Apocalipse. E no capítulo 12, ele diz: alto piquiri, vigiai. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira. Tomem cuidado. Na verdade, o que João está falando é a mesma coisa que Pedro disse, que é a mesma coisa que Paulo disse, que é a mesma coisa que Jesus disse, que é a mesma coisa que a Bíblia disse 97 vezes. O demônio é uma realidade, o combate espiritual é um fato e não é um mito. 97 vezes a Bíblia trata do demônio. Eu escolhi apenas 5 textos para realçar, mas o Catecismo da Igreja Católica dedica 7 parágrafos a tratar do demônio. Nós temos na Igreja Católica mais de 200 dogmas, 2 dogmas, um é sobre a existência do demônio e outro é sobre a existência do inferno. Portanto, alguém disser que o demônio não existe é uma heresia, porque se não existe demônio, não existe tentação, se não existe tentação, não tem pecado, e se não tem pecado, Cristo morreu em vão, porque o Catecismo da Igreja Católica diz que Cristo morreu para apagar a mancha do pecado original e através do seu sangue destruir as obras de Satanás. Portanto, a realidade do combate espiritual, a existência do demônio é um fato. Nós estamos sim num grande combate espiritual. Diga para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro: nós estamos num terrível combate espiritual. Bate no seu peito e diga: Moisés, eu estou entendendo. São 97 vezes. Jesus entendeu isso. Paulo entendeu isso. Pedro entendeu isso. João entendeu isso. O catecismo da igreja entende isso. Os dogmas entendem isso. Os santos entendem isso. Os doutores entendem isso. Os místicos entendem isso. Nós entendemos isso. Nós estamos num combate espiritual. A pergunta que fazemos agora é: eu estou pregando para gente inteligente, quem na verdade o demônio odeia? Você vai perguntar para quem está do seu lado, mas não vai dar resposta para não falar besteira. Pergunta para quem está do seu lado: quem o demônio odeia? Pergunta para mim que eu vou te contar. Fala o meu nome, fala Moisés. Quem o demônio? Horrível, horrível. Você que está em casa, eu nem te escutei. Pergunta para quem está do seu lado. Não, pergunta para mim, Moisés, quem que o demônio? Nós temos na Igreja Católica mais de 20.000 santos canonizados. Alguns desses santos também são doutores. O que é um santo doutor? Ofereceu para a igreja a sua santidade, mas também ofereceu o seu intelecto. Graças aos santos doutores, a teologia está de pé há 2000 anos. Os santos doutores são responsáveis por combater as heresias, dar suporte aos pontífices, lutar pela teologia da igreja, lutar pelos concílios, pelos dogmas, pelos documentos, pelo Código de Direito Canônico, pelos concílios. E alguns desses santos nos deram a resposta. São Boaventura, São Cirilo de Jerusalém, São Pedro de Alcântara, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola. Eles todos disseram que o único adversário que o demônio tem é a Igreja Católica Apostólica Romana. Me pergunta por que eu te explico.
Após o pecado original, não existe mais nada santo sobre a terra, a não ser a igreja. Quem falou isso foi São João, no capítulo 5. O mundo jaz nas trevas, e o maligno é o príncipe deste mundo tenebroso. Por que Satanás nada de braçada nesse mundo tenebroso? Porque o mundo aderiu às obras das trevas. Por isso que São Paulo diz que aquele que peca já se alia ao demônio. E São João repete isso com outras palavras, dizendo: quem peca já é do diabo. O detalhe é que a igreja de Cristo, ela é santa. São Tomás de Aquino diz que quando Deus estava criando o universo no Éden, Deus já pensava na igreja. Portanto, tudo que existe, existe por causa da igreja. Porque a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é o céu na terra, a igreja é santa, é imaculada, ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela não tem tara corporal, a igreja não tem pecado. Nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. Creio numa igreja una e santa, 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 santa. E por que o demônio não pode tocar na igreja? Porque a igreja não tem pecado. E se a igreja não tem pecado, ela é a única coisa santa que existe sobre a terra. Portanto, como é que uma família vai ser santa? Se estiver passando pela igreja. Quem foram santos? Aqueles que seguiram as leis da igreja. Não há nada de santo na terra, a não ser a igreja de Jesus Cristo. Viva a igreja católica, viva a igreja católica. Viva a igreja católica. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e diga: seja feliz por ser católico. Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico, chegou a dizer que a igreja de Cristo é o equilíbrio do universo. Por que Satanás não toma conta desse mundo tenebroso? Porque a igreja é a pedra no sapato do inferno. Enquanto tiver uma igreja aberta e uma missa sendo celebrada, as portas do inferno não podem tomar conta do mundo, porque a igreja não tem pecado. Agora você entendeu o que aconteceu na pandemia. 3 meses que as igrejas fecharam, alguns lugares que eu preguei 6 meses, outras 7. A terra ficou desgovernada. Por quê? Porque toda a direção que o ser humano precisa está na casa de Deus. Índice de aborto explodiu, suicídio explodiu, depressão, síndrome do pânico, ansiedade explodiu. Índice de separação e adultério explodiu. Índice de consumo de erotismo na internet na pandemia, explodiu. Feminicídio, explodiu. Violência doméstica, explodiu. O ser humano ficou desgovernado. Nós tivemos crise ética, crise moral, crise sanitária, crise mental, crise espiritual. Parece que a terra ficou desgovernada. Por quê? Porque enquanto as igrejas fecharam, a terra perdeu o equilíbrio. Portanto, a igreja, ela é o equilíbrio do universo, porque tudo que você precisa está na casa de Deus. Na casa de Deus tem trindade, na casa de Deus tem salvação, na casa de Deus tem misericórdia, na casa de Deus tem perdão, na casa de Deus tem mãe, na casa de Deus tem anjo, na casa de Deus tem provisão, na casa de Deus tem providência, na casa de Deus tem salvação, na casa de Deus tem autoridade, na casa de Deus tem discernimento, na casa de Deus tem ciência, na casa de Deus tem doutrina, na casa de Deus tem alegria, Não há nada que o ser humano precise fora da casa de Deus.
Nada, nada. Fala para quem está do seu lado, a tua paróquia é o equilíbrio do universo. Alguém está me ouvindo ainda? É por isso que a igreja não respira 5 segundos sem tomar um soco na boca do estômago. Porque o inferno detesta a igreja. Porque a igreja é o céu na terra. A igreja é o céu na terra. E Jesus já sabia disso. Por isso em Mateus capítulo 16, Jesus falou: vem cá, já vamos deixar isso escrito para não dar problema. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, nunca. Tudo que ligar na terra, liga no céu, desligou na terra, desliga no céu. Pedro, eu te dou a chave do céu. Depois em João capítulo 20, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem vocês reterem, lhes serão retidos. Jesus já sabia que o inferno detesta a igreja e já deixou prescrito: detesta, 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 tem ódio, tem raiva. Mas o inferno nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque o inferno se alimenta de pecado e a igreja não tem pecado. A igreja é santa. Ela é santa. Pergunta para quem está do seu lado: você está aplaudindo, mas você está entendendo o que esse gordo está falando ou não? Pergunta para quem está do outro lado: você está aplaudindo, mas está entendendo? Eu quero que você termine essa noite apaixonado pela tua igreja. Eu quero que os invejosos de plantão morram de inveja de nós. E se você estudar o livro do Apocalipse, capítulo 7, capítulo 12, capítulo 18, capítulo 21, capítulo 22, o céu vai se abrir e Cristo vai vir buscar a sua esposa. E haverá um casamento entre Cristo e a igreja. E haverá as núpcias do Cordeiro. É uma lua de mel do esposo da igreja com a sua esposa. Ele não vai vir buscar quem fica rezando em casa. Não, ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a única coisa santa que ele deixou na terra, lavada e alvejada no seu sangue, desposada. Por isso São João olha e diz: quem é aquele povo vestido de vestes brancas com palma nas mãos? E o anjo responde: é aquele povo do Paraná que lavou e alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Passaram pela grande tribulação, derramaram sangue, mas não se corromperam. Por isso adorarão o Cordeiro aonde quer que ele vá. Somos nós. Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Viva a Igreja Católica! Eu preciso mudar de assunto. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo, Moisés está falando. Bate e fala: estou entendendo tudo, Moisés. Fala para quem está do seu lado: eu estou entendendo tudo. Só tem um pequeno detalhe. Se o diabo é tudo isso que eu disse, e ele é, já que ele não pode destruir a igreja, ele precisa de um plano B. E qual que é o plano B? Vamos desfigurar a imagem da igreja e deixá-la feia, porque ela feia, sem crédito, mal falada, queimada, os filhos da igreja vão abandoná-la. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, disse que a igreja passará por uma prova final, que abalará a fé de muitos crentes,
que abandonarão a sã doutrina, dando ouvido a fábulas, a gente com conversinha para boi dormir, gente que viaja na maionese. Nós vamos abandonar a doutrina verdadeira numa crise tremenda chamada apostasia e relativismo, e nós vamos seguir qualquer gente louca viajando na maionese, porque a igreja vai ficar tão feia, tão mal falada, que ela parece não ser a igreja de Cristo, porque ela vai ficar desfigurada. Alguém está me ouvindo ainda? O que é que vai acontecer? Vai começar a jogar no ventilador escândalo. A igreja não vai aparecer na televisão dizendo: Padre Mário renovou o seu sacerdócio. Não, vai aparecer: Padre Ciclano abandonou a batina. Vai jogar no ventilador para a igreja ficar desprezada, mal falada, fragilizada, a ponto de Santo Agostinho, que é doutor da igreja, diga aleluia, dizer que ela vai ficar tão feia, mas tão feia, que a igreja vai terminar com a aparência do seu fundador. E qual é a aparência do seu fundador? Isaías 53. Ele já não tinha aparência humana, parecia um verme. Ao vê-lo cobríamos o rosto de vergonha, tão desfigurado ele estava. Na verdade, 700 anos antes da cruz de Cristo, Isaías está dizendo que Cristo ou igreja na cruz vai ficar tão feia, tão feia, tão feia, que a gente vai dizer: não tem lógica essa ser a igreja de Cristo, eu vou para uma mais bonitinha. E você vai abandonar. A aparência da igreja vai ser a aparência de Jesus crucificado. Fala para quem está do seu lado: do bagaço, da bagaça, da bagaça, da bagaça. Eu volto a dizer: o inferno pode destruir a igreja? Não! Mas pode deixá-la feia. Porque se ele deixar feia, a gente vai dizer: ah, Deus está em todo lugar. Eu vou ali na amante. A amante é mais bonita, mas a amante não é a esposa. A amante está mais nova, a amante tem lente, a amante está produzida, a amante tem fogo, a amante quer motel, a amante está topando qualquer coisa, mas ela não é a esposa. Ela está mais bonita, mas não é a esposa. O que é relativismo? O que é apostasia? A igreja vai ficar tão feia, mal falada, queimada, que Satanás vai dizer: procura um amante. A amante é mais bonita, a amante tem jogo de luz, a amante tem fumacinha subindo, a amante tem gente que prega melhor, a amante tem um youtuber à frente dela. Você vai dizer: ela é mais bonita, mas ela não é a esposa. E Cristo não tem amante. Cristo não tem amante. Ele não tem amante, ele não tem amante, Cristo não tem amante. Não tem amante. Fala para quem está do seu lado: Cristo tem esposa, não tem amante. Mas Santo Agostinho diz que a igreja vai ficar com a cara de Jesus na cruz. E quem estiver procurando uma igreja bonitinha, vai procurar uma amante. Porque a igreja vai ficar com os seios caídos, com a pele enrugada. Talvez os cabelos não são os mesmos. A igreja não tem mais o mesmo vigor. A igreja está mal falada. A igreja não tem brilho. Escândalos aparecem. Falsos testemunhos, contra-testemunho. A igreja está velhinha, a igreja está acabada, a igreja não converte mais ninguém, não se fala a verdade, cada um fala uma coisa, mas ela ainda é a esposa. Eu pergunto para você: a igreja católica vai acabar? Não.
mas ela vai ficar o bagaço da bagaça, da bagaça, da bagaça. E quem está de pé, aos pés da cruz, olhando Jesus, só o bagaço, a mãe dele. Agora nós entendemos o Concílio Vaticano II e o Papa Paulo VI dando a Nossa Senhora o título de a mãe da igreja, lá em 1965. Agora nós entendemos em 2018 o Papa Francisco colocando no calendário litúrgico que na primeira segunda-feira após Pentecostes, onde a igreja explode no cenáculo, bum! É a festa da mãe da igreja. Por quê? Porque só Nossa Senhora é capaz de olhar o filho morto na cruz e acreditar que está feio, está acabado, mas continua sendo Deus, sendo santo, e acreditar que no terceiro dia ele estará vivo, glorioso e ressuscitado. É só amor. Eu estou dizendo que quem não for mariano não vai amar a igreja. Eu estou dizendo que quem não for ajudado por Nossa Senhora não vai querer ficar dos pés da cruz. Fala para quem está do seu lado da igreja, vai ficar horrível. Abra a boca, fala para quem está do outro lado da igreja, vai ficar horrível. Vai ficar. Estou falando alguma besteira, padre? Essas pregações precisam voltar para dentro da nossa igreja. A gente precisa parar com esses discursinhos vagabundo, motivacional e começar a pregar amor à igreja. Porque discurso motivacional não salva ninguém. Quem falou isso não foi eu. Paulo, que é coluna da igreja, inteligentíssimo, estudou na faculdade de Gamaliel, falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim. Paulo, em Romanos capítulo 7, diz: irmãos, eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Portanto, o ser humano não consegue salvar a si mesmo. Esse discurso hoje coachinizado, acredita em você, você pode, você consegue, você é o cara. Mentira. Jesus subiu e tinha 7 barcas e ele escolheu uma barca, e é a barca de Pedro, e a barca de Pedro é a igreja. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você fora da igreja, você é um perdido. Você fora da igreja, você é um perdido. Você fora da igreja, você não tem direção. Fora da igreja, você não tem cacife para educar os seus filhos. Fora da igreja, você não tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Fora da igreja, você não consegue ser uma mãe boa e nem um pai bom. Fora da igreja, você não tem peito para sustentar o seu casamento, porque a igreja tem a direção que você precisa para tudo. O ser humano não pode salvar a si mesmo. Não acredite em discurso motivacional, porque inteligente eu sou. Se eu soubesse que eu poderia ser alguma porcaria fora da igreja, eu seria o primeiro a ter saído da igreja, porque dentro da igreja a gente sofre o tempo inteiro. Mas se eu, depois de 25 anos pregando, eu não larguei a igreja, é porque eu acredito que fora da igreja eu sou um Zé Ruela, fora da igreja eu sou um zero à esquerda, fora da igreja eu sou um perdido. Eu só amo a minha mulher por causa da igreja. Eu só sou um pai fiel por causa da igreja. Eu só não vendi o meu ministério por causa da igreja. Se eu ficar 15 dias fora da igreja, eu me perco. Sacode quem está do seu lado e fala: você entendeu ou você não entendeu? Tem uma meia dúzia que não abre a boca, não sacode. Deve ser alguma caveira que veio na minha pregação. Sacode quem está do seu lado e fala: entendeu, entendeu? Por que o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, endossado depois pelo Papa Francisco, entregou a Nossa Senhora a ser a mãe da igreja? Porque do mesmo jeito que a mãe da igreja teve peito para ficar aqui, dizendo: está feio, mas é meu filho, vai morrer daqui a pouco, mas é meu filho, eu vou pegar ele nos braços, eu vou beijar ele, eu vou sujar com o sangue dele. Todo mundo que ele curou não está aqui.
As pessoas das palavras bonitas também não estão aqui. Aqueles que foram libertos também não estão aqui. Mas eu estou aqui porque eu amo. Eu estou aqui porque eu acredito que ao terceiro dia ele estará vivo. Eu vou beijar ele ensanguentado e morto agora, mas daqui a 3 dias eu vou beijá-lo sem sangue vivo. Eu vou beijá-lo ressurreto. É só a Virgem Maria que pode olhar para a igreja feia, acabada, crucificada e acreditar. Ela continua sendo santa, continua sendo a esposa, e ela está feia hoje, mas ao terceiro dia ela ficará gloriosa. 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 Aconteça o que acontecer, não saia da igreja. O mundo pode estar desabando na sua cabeça. Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, não saia da igreja. Olha para quem está do seu lado e fala, você na igreja e você fora da igreja. Fala para quem está atrás de você, você na igreja e você fora da igreja. Fala para quem está na sua frente, você na igreja e você fora da igreja. E nós não podemos nos vender. Que bonito, irmão, ver Paulo chegando em Corinto e todo mundo anunciando um evangelho bem flu-fluzinho. E Paulo dizendo, vem cá, esse evangelho que vocês estão anunciando aí não é o de Cristo não. Vem cá, a gente prega é Cristo crucificado. Se o evangelho está escondido por alguém, não foi a gente que velou, porque o nosso evangelho ele é real. Nós pregamos Cristo, aquele que morreu por nós. Isso para vocês são escândalo, mas para nós é força. Para nós é força. Você pode deixar o evangelho mais bonito, pode mudar as palavras, pode colocar umas bexigas de balão, mas quem atrai é o amor à igreja. Se a pessoa não amar a sua esposa, o dia que ela não tiver com cílios, o dia que ela não tiver com o cabelo pintado, o dia que a unha não tiver feita, ele conheceu uma mulher produzida, montada, maquiada, ele não amou a mulher na essência. A igreja é a mesma coisa. Quem não aprender a amar a igreja do jeito que ela estiver, sem flu, quando ela estiver feia, vai procurar uma amante. Maria está aqui porque ela não era interesseira. Ela está aqui porque ela ama. Só vai ficar na igreja quem amar a igreja. É por isso que eu tenho muito medo desse troço de cura e libertação. Porque todo mundo que fica atrás de cura e liberação na hora da prova vai embora, porque não ama, é interesseiro. Quem falou isso não foi eu. Jesus criticou os 10 leprosos que ele curou. Quantos voltaram para agradecer? 1. Eu já orei por 1000 mulheres na minha vida que não podia ter um bebê, e elas engravidaram, mas abandonaram a igreja. Dá vontade de fazer uma oração de desengravidamento. Porque você sabe, né? Depois que a gente tem filho, não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Porque lá em casa minha esposa engravidou de gêmeos e ela já tem 16 anos e Jesus continua sendo o Senhor lá de casa. Não entendi. Estava desempregado, amava Jesus, começou a trabalhar então, né? Porque agora eu estou trabalhando. Mas eu não entendi, a igreja é lugar de desempregado, aposentado e vagabundo? Não, venha direto da empresa, vem sem tomar banho, vem com o uniforme da empresa, senta lá atrás morrendo de vergonha porque você está fedido, está sem jantar, tem que acordar amanhã 4:30 da manhã, seja o primeiro a chegar, o último a sair, e quando alguém perguntar por que você vem toda noite, você vai dizer, cala tua boca, porque desempregado eu amava a igreja e trabalhando eu continuo amando a igreja.
Começa a trabalhar, abandona a igreja. Começa a estudar, abandona a igreja. Entra na faculdade, abandona a igreja. Começa a namorar, abandona a igreja. Padre muda de paróquia, abandona a igreja. Alguém pisou em você, eu não preciso passar por isso. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Eu estou há 27 anos nos bastidores da igreja. Eu acompanhei 3 trocas de papa, 17 trocas de bispo, 45 trocas de padre. Eu conheço o mundo do submundo, do submundo, do submundo. Eu sei coisas que até Deus duvida que aconteceu nos bastidores das sacristias e das igrejas. Mas eu nunca entrei na igreja por causa do ser humano. Eu entrei na igreja porque eu amei Jesus Cristo, eu amei Ele. Ele me chamou. É na igreja que eu vou ficar, é com Ele que eu vou ficar. Eu não quero amante, só tenho uma esposa. Ela vai ficar feia, mas ela é a igreja de Cristo. Ela vai ficar mal falada, mas ela é a igreja de Cristo. E quando Jesus vier buscar a sua noiva por o casamento, que é a igreja, se ninguém estiver lá, eu estarei lá de pé dizendo: eu fiquei aqui porque eu sou coluna de fogo da casa de Deus, da casa de... Fala para quem está do seu lado, se você sair da igreja, você vai morrer. Alguém está me entendendo? Eu tinha um pároco muito bruto, daqueles padres que na homilia mandava recado para a gente. Quantas vezes eu não comunguei na missa porque eu ficava ferido com ele, batendo na gente e não falava na cara. Um belo dia ele me chamou na sacristia, acabou comigo. Eu fui embora para casa chorando. 15 dias depois eu marquei uma confissão e falei: eu vim aqui me confessar porque eu fiquei com ódio de você. A minha vontade era desganar, mas eu quero me confessar porque o Senhor é o pastor, eu sou a ovelha, eu amo a igreja, eu amo o sacerdote, eu quero ficar aqui, só faz de mim o que o Senhor quiser, mas é aqui que eu vou ficar, e eu quero te pedir perdão. Nós ganhávamos os padres porque a gente amava a igreja. E 25 anos depois eu estou aqui porque a gente amava a igreja. Eu estava certo e o padre acabava com a gente, mas a gente amava a igreja e a gente amadurecia. A geração de hoje, você está errado e não pode falar nada com você, que você grava um vídeo: oi pessoal, estou aqui para me manifestar. Só um pouquinho que eu estou meio emocionado. Queria dizer que eu não quero mais saber da igreja católica, porque eu não fui amado, eu não fui acolhido no momento mais difícil da minha vida. Padre Mário foi um grosso comigo. Eu não quero mais saber, eu não fui acolhido. Aquela paróquia é uma panelinha, ninguém tem oportunidade, hashtag ponto falei. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara. Está na hora da gente acabar dentro da igreja com essa geração mimizenta. É muito mimimi, é muito mimimi, muito mimimi. Ah, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque não foi me visitar, porque vai amadurecer, vira gente. Você está falando isso que é você de fora, você não sabe o que eu estou passando. Vá se lascar, vai virar gente.
Ah, porque vai estar muito cheio e aí tem que chegar muito cedo, porque não tem lugar de estacionar, porque o carro da gente fica longe, porque acaba tarde, porque a estrada é deserta, porque... Queridos, eu acho que você realmente não entendeu até hoje o que é igreja. Você não sai de casa para ser paparicado, você sai para adorar a Deus. O centro da igreja não é você, é Jesus Cristo, não é você. Fala para quem está do seu lado. Essa geração mimizenta do inferno. Ai, Moisés prega muito bem, mas aí eu fui tirar uma foto com ele, ele nem me percebeu. Ai, filho, se você tem problema com seu marido, eu já sou casado, filho. Não vem trazer carência afetiva, não, porque a igreja não é lugar de gente carente, é lugar de gente curada. É lugar de gente curada. Fala para quem está do seu lado, se você gravar um vídeo, for para a rede social, falar mal de um coordenador, falar mal de um padre, falar mal de uma reunião, eu vou procurar o seu endereço e vou quebrar a sua cara, em nome de Jesus. Eu não serviria para ser padre, é muito mimimi, muito mimimi. Não, muito mimimi, muito mimimi. Muito mimimi. Aí você faz uma reunião, alguém quer falar alguma coisa? Você quer? Dona Maria, Cecília quer? Paulo, Tiago, Jorge, Dona Zefa, Zizi, Lulu? Não? Tá tudo bem? Então vamos terminar a reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Saiu dali, alguém vai no zap. Então, o que vocês acharam da reunião? Ah, eu achei algumas coisas meio estranhas, mas não quis falar porque... Fala para quem está do seu lado, filho do cão. Raça luciferina. Aí já não é mais demônio, aí é mau caratismo. Porque teve a oportunidade de abrir a boca e não abriu. E aí fica nesses malditos grupos de zap falando mal, tecendo fofoca. O meu sonho é que o celular exploda e mate quem tiver com ele na mão. Fala para quem está do seu lado, mimizento. O que o Evangelho diz? Se alguém fizer alguma coisa que você não gosta, fala com ele. E se fizer de novo uma coisa que você não gosta, chama uma testemunha e fala com ele na frente de uma testemunha. E se pela terceira vez ele fizer alguma coisa que você não goste, fale com ele, mais testemunha e com o superior. E o superior levará nos tribunais e fará o julgamento que seja necessário. Então primeiro você fala com a pessoa, segundo, pessoa com alguém de testemunho, terceiro leva em quem corta a cabeça. É isso que acontece no meio de nós? Não fala com ele, não fala com ele com testemunho e vai na sacristia dizendo, ai padre, não está fácil lidar com Moisés, ele está na pastoral do Crisma, mas nossa, só podia tirar ele, padre. Já vai em quem corta a cabeça. Isso é anti-evangélico, é antibíblico, isso é mau caratismo. Fala para quem está do seu lado, você está ouvindo ou morreu? Não, muito mimimi, não, muito mimimi. Porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque desde que tempo que eu sofro, porque toda paróquia que eu passei, eu fui perseguida, porque você é o cão, você é o cão. Aí está no grupo da terça, falaram uma coisa que você não gostou, fala, agora eu estou servindo na missa do sábado. Aí falaram alguma coisa que você não gostou no sábado, eu estou ajudando agora na outra cidade, o padre que celebra a missa de cura e libertação.
Porque você sabe, né, gente, que quer ser de Deus, a gente incomoda. Você não quer ser de Deus, você é sem discernimento, não tem sabedoria, fala pelos cotovelos, gosta de aparecer. Tanto é que tem gente que depois que o cargo acaba, ela some da igreja, ela nunca amou a igreja, ela gostava de mandar. Tem gente que não tem moral em casa e quer mandar dentro da igreja. Por que eu estou falando essas coisas? Só tem santo aqui no Paraná. Só que não. Diga comigo, a igreja vai ficar mal falada. Toda mimizada, queimada, rejeitada, perseguida. Só vai ficar a igreja quem for como Maria aos pés da cruz. Só vai ficar na igreja quem amar a igreja desinteressadamente. Peça a Nossa Senhora nessa noite a graça de você amar a sua igreja sem nenhum tipo de vínculo interesseiro. Quando um padre é tocado de paróquia, a gente fica chateado, mas vida que segue. Agora, quando você vai fazer baixo-assinado, porque o bispo está tirando o padre da paróquia, quando você começa a fazer caravana para ir atrás do padre que foi embora, você não entendeu o que é a igreja. O vínculo com a sua igreja não é emocional, o vínculo é espiritual. Tem gente achando que igreja é o mercadinho da esquina, que é a padaria do Zé. Pelo amor de Deus, querido. Tem gente aí nas redes sociais que nunca foi em Roma e fica vivendo de gravar vídeo para falar mal do Papa. Você está louco, mano? Você não consegue educar os seus filhos, você vai mexer com o Papa. Você nunca foi em Roma, vai falar mal do Papa. Eu não aguento gente imbecil. Eu não aguento gente imbecil. Ah, Moisés, vai ter um tanto de coisa acontecendo na igreja. Eu sei, mas se eu não puder ajudar, pelo menos atrapalhar, eu não quero. Quando você coloca coisas erradas da igreja a público, primeiro, você faz quem está fora não querer entrar, porque a igreja fica desacreditada, e quem está dentro se sente envergonhado e humilhado. Colocar podres de pessoas da igreja para fora não ajuda em nada, não ajuda. Até porque podres de pessoas não são podres da igreja, são podres de pessoas, porque a igreja não tem nada podre. A igreja é santa, imaculada, ela não tem ruga. Moisés, o padre, largou a batina. Que Deus tenha misericórdia da alma dele. Toca a sua vida. O padre abandonou o barco, mas a igreja continua sendo santa, 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 santa. Moisés tem um fundador de uma comunidade que caiu em adultério, largou a mulher e está com um amante, o pregador da minha diocese. Moisés, que Deus tenha compaixão da alma dele. Ele pecou, mas pecado do filho da igreja não é pecado da mãe. Quem peca é o filho. A mãe é santa, 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 santa. Você quer falar mal de alguém? Então fala mal de alguém, mas não fale da igreja, porque o pecado do filho não é pecado da mãe, é pecado do filho. Se amanhã você ficar sabendo que eu caí, toca a sua vida, porque eu caí, mas a igreja continua sendo santa. Fala para quem está do seu lado, amadurece nessa noite, querido. Oh, mano, está me entendendo? Ah, eu ando tão desanimado com a minha paróquia, é complicado, as pessoas têm muita inveja. Eu falei, a gente vai na igreja para escutar uma palavra amiga, e aí tem tanta divisão, tem tanta briga, e por isso que eu desanimei. Então por que você não desanima do seu trabalho? Lá também tem um monte de gente que não presta, por que você não pede conta da empresa também?
Não, porque eu preciso trabalhar. Então fica na tua paróquia, porque você precisa da igreja. Fica na tua paróquia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ame a sua paróquia, ame a sua igreja, reze pelo seu padre, obedeça os mandamentos. No dia do julgamento haverá prestação de conta. Eu sei de tudo que acontece nos bastidores, mas eu amo a igreja. Se eu tiver que tirar você do hall dos meus relacionamentos, eu tiro. Se você não faz bem para mim, eu arranco você da minha vida. Se você faz postagem que não presta, eu deleto você. Eu quero que você se lasque, mas eu vou continuar amando a igreja, porque você não é a igreja. Você não é a igreja. Não misture as coisas. Não mistura. Eu estou dizendo que tem gente voltando para a igreja hoje, tem gente voltando a amar a igreja hoje, tem gente que já serviu a Deus e estava afastado. Você está voltando hoje em nome de Jesus. O Senhor está chamando o servo de volta, o Senhor está levantando gente de volta. Tem gente que é tão mimizento, mas tão mimizento, que diz: ai Moisés, eu fui perseguido em 2010 e até hoje eu não consegui voltar. Tá, mas quem te perseguiu já até morreu e você não voltou. Não, é muita safada. Fala para quem está dizendo: você é sem vergonha, você, né, mano? Não, eu não sou burro. Eu sou burro, padre? Não sou burro. Se a pessoa falar comigo assim: Ciclano coordenou por 3 anos, eu preferi me afastar para eu não matar Ciclano, mas agora Ciclano não é mais coordenador, eu estou voltando. Eu não concordo, mas pelo menos eu te entendo. Agora tem gente dizendo: não, porque eu fui perseguido e eu desanimei. Mas esse coordenador já saiu, já entrou 3 no lugar dele. Nós já estamos em 2079 e você está até hoje machucado em 2010. Você é muito safado, mimizento. Mimizento você. Hoje é noite da gente voltar para a igreja. Diga aleluia. Aleluia. Volta para o seu posto, sentinela da casa de Israel. Volta para a tua paróquia. Ame o seu padre. Reze pela igreja. Vai ficar mal falada, vai ficar perseguida, mas são as pessoas. A igreja continua imaculada. Ela continua a esposa de Cristo, mesmo estando feia. Assume o seu posto, assume o seu ministério, sirva a Deus. Aqui no meio de nós tem gente que já coordenou, pregou, intercedeu. Você já sentiu o cheiro de Deus, você já tocou na glória de Deus. E hoje você não está fazendo nada, simplesmente porque pisaram no seu calo, porque o seu marido falou, porque a sua esposa. Mimizento, você é mimizento. Então volta para o seu lugar. E tenha coragem de dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tenha coragem de repetir: eu amo, Senhor, a tua casa, porque um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias fora da tua casa. Nos teus átrios e na tua casa, até as andorinhas sobrevivem em segurança, fazendo seus ninhos. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Saia daqui hoje amando, louco, apaixonado pela igreja. Eu amo a igreja, eu amo a igreja, eu amo a tua casa, eu amo a tua lei, seus mandamentos, seus decretos, seu juízo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Dê a sua vida pela igreja. Deus está curando muita gente nessa noite. Se alguém machucou você, em nome de Jesus eu te peço perdão. Se alguém machucou você, machucou porque tem ciúme, porque tem inveja, porque gosta de mandar, porque é safado, mas em nome de Jesus volta. Outro dia uma mulher falou comigo: porque um coordenador falou que a igreja não precisa de mim. Eu falei: manda ele estudar, idiota. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 900. É por meio dos leigos que os homens devem conhecer a verdade. E a ação do leigo é tão importante que sem o papel dos leigos, nem os sacerdotes conseguirão sucesso no seu ministério. Até o seu padre precisa de você, a igreja precisa de você, sua paróquia precisa de você. Por isso que está na hora você sair do celular e começar a estudar, para ninguém enganar você, para você saber em que você crê, para você entender o que você quer. Nós precisamos de você. Eu estou te pedindo perdão em nome de cada pessoa que te machucou. Hoje é dia do Senhor curar suas feridas. Eu estou convidando você a ir para os pés da cruz comigo.
E a gente vai abraçar Nossa Senhora, que ontem recebeu o título de Nossa Senhora das dores, do pranto, das lágrimas, da piedade, do Calvário, do Monte Calvário, da Pietá. É a Nossa Senhora que abraçou o filho morto e falou: meu filho, está doendo, mas daqui 3 dias você está vivo e eu te abraço. O Senhor colocava no meu coração hoje que quem não beijar a igreja destruída não vai ter acesso à igreja gloriosa. Quem não amar a igreja no Calvário não vai amar a igreja viva daqui 3 dias. Ou nós vamos ficar fazendo igual cantor, que quando o cara está na merda, a mulher aposta nele, aí fica famoso, mete o pé nela e arruma uma novinha. Não. Tem que amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Tem que amar a igreja perseguida, mal falada, e acreditar que ela é santa, que ela vai ressuscitar, que ela vai subir, e eu vou subir com ela. E aí lá Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque quem me beijou morto vai me beijar vivo. Quem me beijou morto vai... Fala para quem está do seu lado: quem não beijar a igreja morta não vai beijar a igreja ressuscitada. Quem falou isso? Jesus. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai que está no céu também. Mas quem me testemunhar diante dos homens, eu testemunharei diante do meu Pai que está no céu. Eu vou dizer: Pai, tem até uns pecados, não sei nem o que está fazendo aqui, mas deixa eu entrar, porque no momento mais difícil ele ficou fiel. E quem fica fiel na dor merece continuar sendo fiel no dia da vitória também. Deixa entrar, deixa passar, chama para a festa. Portanto, a volta de Cristo, e aqui eu já concluo. Nossa Senhora, tem 1 hora que eu estou falando. Deu para ver que tem 1 hora que eu estou falando? Pregador chique, né? Portanto, a vinda de Cristo não é simplesmente a separação dos bons e dos maus, do cabrito e das ovelhas, do joio e do trigo. A volta de Cristo é Jesus que vem buscar sua esposa, para a gente se casar, e nós vamos viver uma lua de mel. Nossa Senhora hoje quer nos ensinar a amar a igreja até o final. Aqui, ó, chorando: você está muito feio, está muito mal falado, você está morrendo. Mas eu acredito que você é Deus, eu acredito que você é santo, eu acredito que eu te beijo agora morto nos braços, mas daqui 3 dias você vai estar vivo e a gente vai fazer festa. Eu quero saber se você tem coragem hoje de apostar numa igreja aparentemente fracassada, para daqui 3 dias abraçar essa igreja gloriosa no céu. É isso que Nossa Senhora hoje quer nos ensinar. Agora nós entendemos por que o concílio, Paulo VI e Francisco deram a Nossa Senhora o título de mãe da igreja. Se você tem um parente que é preso num presídio, o pai não vai visitar. Quem vai visitar é a mãe, porque a mãe acredita mesmo quando está tudo acabado. Quando um casamento está destruído, normalmente quem busca ajuda e quem acredita nele ainda é a mulher. Os marianos vão cuidar da igreja. Nós vamos colocar a igreja no colo e nós vamos dizer: filha, você está muito feia, mas a gente te ama. Nós não vamos procurar um amante, nenhuma mais bonitinha, nenhuma outra, não. Não precisa trazer um pregador famoso para me atrair. Eu já te amo do jeito que você é. Não precisa nem da maquiagem. Está ótimo assim. Porque eu já te conheci na essência. Eu já te amei na essência. Eu sou apaixonado por você. Nós vamos cuidar dessa igreja. Vamos pôr essa igreja no colo. Nós vamos derramar nosso sangue por ela. Nossas lágrimas por ela. Nessa noite a igreja precisa de gente apaixonada e não de gente interesseira. Nessa noite nós precisamos de gente que ama a igreja sem querer nada em troca.
Eu queria saber se você teria peito nessa noite para, em vez de dizer, me cura do câncer, enche o meu coração de amor pela igreja, porque com câncer ou sem câncer eu quero morrer na igreja. Porque não adianta. Você pode ser curado de um câncer e sair da igreja, era melhor ter morrido de câncer. Pelo menos era mais digno. A minha irmã morreu de Covid. Eu tive na comunidade 3 missionários que morreram de câncer. Mas morreram dignos. Graças a Deus eu não morri de Covid. Mas até hoje não voltou para a missa. Era mais digno ter morrido de Covid. Porque pelo menos você morria com dignidade. Pelo menos o Papa Francisco deu indulgência plenária para quem morreu de Covid. Você não morreu de Covid, mas morreu na fé. É uma vergonha. Era melhor ter morrido. Peça a Deus a graça. Falou, eu quero sabedoria, eu quero maturidade, eu quero ciência, eu quero visão, eu quero paixão, eu quero a tua casa, eu quero os mandamentos, eu quero a tua lei. Me dá serviço, toma meu carro, toma meu salário, toma meu dinheiro, toma meu tempo, toma minhas férias, toma minha madrugada, me joga na parede, me chama de lagartixa, me deixa louco, eu quero me apaixonar, eu quero salvar a alma, eu quero... Viva a Igreja Católica! Dá um abraço em quem está na sua esquerda e na sua direita e diz: seja feliz por ser católico!